Bem, amigos, agora nós vamos tratar dos crimes tentados, tá? Da tentativa, né? Vocês sabem, né, da vida cotidiana que existem crimes que são meramente tentados, ou seja, a pessoa queria, né, pretendia realizar uma conduta, mas acabou, por circunstâncias alheias à sua vontade, não alcançando esse objetivo, uma tentativa de homicídio, tentativa de furto, uma tentativa de roubo. Então existe uma série de delitos que podem ficar na modalidade meramente tentada. Tá? Então a gente vai tratar sobre isso. Tá? Então a tentativa, né, eu usei aqui basicamente o livro do Bittencourt e do professor Roxin, né, para fazer essa aula. Né? Então nos crimes materiais, né, a consumação ocorre com a produção do resultado de dano ou de perigo descrito no tipo penal. Tá? Então, a gente sabe que a consumação, né, a realização plena do tipo penal nos crimes materiais se dá com o dano, né, ou o perigo descrito no tipo penal. Então, no crime de homicídio, por exemplo, o crime se é consumado, o crime de homicídio se consuma com o resultado morte, né? Então, quando a vítima morre, né? Já nos crimes culposos de resultado, é de suma importância constatar para a consumação do delito, né? O resultado é de suma importância para constatar a consumação do delito, porque, como veremos mais adiante, nos crimes dolosos, somente nos crimes dolosos pode haver tentativa típica e punível. Assim, se houver a prática de uma conduta perigosa, com a inobservância do dever objetivo de cuidado, mas o resultado típico não se realizar, não haverá crime culposo. Tá? Então, não cabe tentativa em crime culposo. Para que ocorra o crime culposo, necessariamente deve ocorrer o resultado. Tá? Não tem sentido também, né, pensar, logicamente não caberia a tentativa, né, num crime culposo, né, porque a tentativa, né, é aquela projeção que o dolo, a gente identifica uma tentativa quando a pessoa projeta com dolo qual que era o objeto, qual que era o resultado que ela pretendia realizar. Né. Então, se não existe essa intenção projetando o resultado, como ocorre nos crimes culposos, ou seja, não há intenção de realizar um determinado resultado, não há que se falar em um crime tentado. Então, só pode ser tentado um crime doloso. Tá? Então, nos crimes culposos, caso não ocorra o resultado, não haverá crime. Pode haver um crime de perigo, tal, mas não é o caso aqui. Tá? Então, só lembrando, então, os crimes culposos não cabe tentativa, logicamente. Tá? Nos crimes formais, né, para quem admite essa classificação, lembro lá com os crimes formais, que é um crime de resultado, mas há uma antecipação da consumação do delito. Então, nos crimes formais e de mera conduta, comissivos, a consumação ocorre com a própria ação, já que não se exige o resultado material. Né? Então, só a realização da ação nos crimes de mera conduta e nos crimes formais já se consuma, já consumada está a prática delitiva. Tá? Então nós estamos tratando algumas modalidades de tipos penais e a sua possibilidade ou não da realização na modalidade tentada. Nos crimes habituais, né, a gente lembra também da classificação de crimes habituais, a consumação somente existirá quando houver uma reiteração de atos com habitualidade, já que cada um desses atos isoladamente constitui um indiferente penal. Né? Nos crimes permanentes, a consumação se protrai no tempo, desde o instante em que nele se reúnem os elementos até que se cesse o comportamento do agente. Tá? Nos crimes omissivos próprios, ou seja, que há uma mera conduta omissiva, né? Então não se exige o resultado, a consumação ocorre no local e no momento em que o sujeito ativo deveria agir e não o fez. Tá? Já nos crimes omissivos impróprios, como a omissão é forma ou meio de alcançar um resultado pelo não impedimento, né, os crimes omissivos próprios dolosos, a consumação ocorre com o resultado de dano ou de perigo, e não com a simples inatividade. Então, é possível nos delitos omissivos impróprios a tentativa. Né? Lembrem, né, que a consumação, ainda de forma preliminar, explicando de forma preliminar em exemplos, a consumação não se confunde com o crime exaurido. Né? Então, nos crimes
resultado, os crimes de resultado formal, né, antecipa-se o momento consumativo, né, e o resultado é um mero exaurimento. Então, a consumação não se confunde com isso. Tá? Então, o que é, afinal, a tentativa, feita essa breve, né, exposição de alguns casos? Né? A tentativa nada mais é que a realização incompleta do tipo penal do modelo descrito em lei. Então, na tentativa, há uma prática de um ato de execução, mas o sujeito não chega à consumação do delito, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, independentes da sua vontade. Tá? Ele pretendia consumar o delito, mas por circunstâncias alheias acabou não conseguindo consumar. Tá? A relevância típica da tentativa é determinada expressamente pelo legislador por meio de uma norma de extensão contida na parte geral do Código Penal. O que significa isso? Tá? Então, a gente vê lá, se a gente for ler o 121, diz matar alguém. Tá? Mas se a gente vê uma pessoa que tentou matar outra, a gente vai ver que não há a subsunção típica. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá no artigo 14.2, que diz que é punida a tentativa, e combinar esses dois artigos. Esse 14.2 ele faz uma extensão do tipo penal e permitindo assim, né, punir um crime meramente tentado. Tá? Então por isso que a gente pode afirmar que a tentativa é um tipo penal ampliado, que dá uma combinação de dois do tipo penal da parte especial com o artigo 14, inciso 2º da parte geral. Né? Um tipo penal aberto, um tipo penal incompleto, mas um tipo penal. A tentativa, então, amplia temporalmente a figura típica, cuja punibilidade depende da conjugação do dispositivo que a define. Tá? Então, é importante a gente verificar naquela tentativa há uma extensão típica com base no artigo 14, inciso 2º da parte geral do Código Penal. Tá? Para a gente compreender bem a tentativa, é fundamental a gente entender um conceito, o denominado conceito de iter criminis. O que é iter criminis? O caminho do crime, né? O itinerário do crime. O que é o iter criminis? Então, é o itinerário percorrido pelo crime desde o momento da concepção do crime, ou seja, da ideação do crime, da planejamento do crime, até o momento da sua consumação. Tá? Então, o iter criminis ele se compõe de duas fases. Uma fase interna, que é a mera cogitação, e a gente lembra lá da parte geral que a cogitatio não constitui ação, então não constitui o delito, a mera cogitação. Então, uma fase interna, que é a cogitação, e uma fase externa. Essa fase externa é composta por atos preparatórios, atos executórios e a própria consumação. Lembrando, né, que o exaurimento não entra aqui, né, na fase externa. Então, a fase interna é a cogitação, a fase externa é composta por atos preparatórios, atos executórios e a consumação. Tá? Então, a parte interna, a fase da cogitação, a denominada como cogitatio, ocorre na mente do ser humano que se inicia o movimento criminoso, é a elaboração mental da resolução criminosa, que nos termos do professor Bittencourt, que começa a ganhar forma, debatendo-se entre os motivos favoráveis e desfavoráveis e desenvolve-se até a deliberação e propósito final. Isso é, até que se firme a vontade cuja concretização constituirá o delito. Então é a ideação. É claro que não acontece sempre isso, às vezes a decisão de realizar um delito é instantânea, né? Mas em muitas hipóteses acontece. Então essa fase da cogitatio, né, é uma fase que compõe o iter criminis, né, que ela ficar só na fase de cogitatio é um irrelevante criminal, não constitui nem ação para o conceito analítico de crime. Tá? Então essa fase interna é a mera cogitatio. Já a fase externa, existe o primeiro ato, que são os atos preparatórios ou a preparação, que são os atos externos do agente, que passa da cogitação à ação objetiva, uma ação material no mundo. Então, o agente arma-se dos instrumentos necessários à prática da infração penal, procura o lugar mais adequado, ou a hora mais favorável para a realização do crime. Então, de regra, isso é importante a gente frisar, os atos meramente preparatórios também não são puníveis. Então, o cara que pega lá uma corda para enforcar o outro, o cara aposta uma corda, esse é um ato meramente
preparatório, uma corda para amarrar a vítima, para roubar ela. Isso é um ato, o cara compra, né, corda, compra uma escada para pular, né, compra uma picareta, um pé de cabra. Isso são atos meramente preparatórios. Então não são puníveis como regra, então não se inicia na fase executiva propriamente dita. Então a simples preparação como regra não dá início à tentativa do delito. Existem algumas exceções. A exceção clássica é a posse de petrechos para falsificação de moeda falsa. Então, o só fato de você ter uma máquina, petrechos ou equipamentos para falsificação da moeda, o só fato de você ter isso já é punível. É uma exceção clássica. Existem outras lá, por exemplo, os crimes de natureza informática, lá você tem alguns determinadas ações prévias podem ser também punidas. Então, para punir a fase prévia, ela tem que haver uma tipificação específica dessas condutas. Não é recomendável que se puna os meros atos preparatórios, porque não deixa de ser um avanço do direito penal. O direito penal avança mais para punir mais na esfera da pessoa, tá? Então essa é a fase de preparação. Já depois da fase de preparação tem o ato de execução. Esse aqui é um momento fundamental para a gente identificar, né, o início ou não da tentativa. O que são os atos de execução? São aqueles que se dirigem diretamente à prática do crime, ou seja, à realização concreta dos elementos constitutivos do tipo penal. Tá? Então é o início da execução propriamente do crime. Né? A partir do início dos atos de execução, que a gente verifica, já entra na esfera da tentativa. Mesmo que não ocorra o delito, começou o início, ao se dar início à execução, a pessoa já pode ser punida. Aqui é o grande espaço de debate para saber se existe ou não tentativa. A gente vai tratar logo mais sobre quais as teorias buscam explicar quando dá início ou não à execução do crime. Tá? E por fim, vamos tratar agora dos critérios do início da execução. Existem várias teorias, né, para explicar quando que existe o início da execução. O primeiro critério é o critério objetivo formal, tá? Que foi adotado pelo Código Penal brasileiro na redação do inciso 2º do artigo 14, que diz assim: a tentativa considera-se como o início da realização do tipo, ou seja, é tentado quando há o início da realização da conduta, da ação descrita no tipo penal, tá? Então é um elemento objetivo formal, né? Já o critério material vê o elemento diferencial no ataque direto ao objeto da proteção jurídica. Esse é o critério material, né? Verifica se há um ataque direto ao bem jurídico protegido. Quando o bem jurídico é colocado em perigo, né? Ou seja, veja que o critério objetivo formal ele leva em consideração formalmente o tipo previsto na lei. O critério material ele leva em consideração a violação ou não do bem jurídico. Tá? Então, esse critério material ele vê como elemento diferencial no ataque direto à proteção do bem jurídico. Então, assim, o crime define-se materialmente como lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. Então, o ato que não constitui uma ameaça ou ataque direto ao bem jurídico tutelado é simples ato preparatório. Esse é o critério material, repito, leva em consideração. Houve, no caso concreto, um ataque efetivo ao bem jurídico, se, em caso afirmativo, né, haverá início da tentativa. E existe também o critério objetivo formal, né, que esse eu já falei, né, ou seja, que começa o início da execução com a realização do tipo. Tá? Para o Roxin, o professor Roxin, ele propõe o seguinte critério. Tá? Ele diz que existe início da tentativa quando estão preenchidos dois requisitos. Primeiro, uma conexão temporal estrita entre a ação da vítima, a ação do autor e o resultado lesivo. Então tem que ter uma ação corporal, ação temporal estrita. Então não é aquela ação que o cara começa a realizar e daqui 2, 3 anos há o resultado. Tá? Então tem que ser uma ação, uma conexão temporal estrita, né? Mais um requisito, mais a intromissão na esfera da vítima. Tá? Então, conexão temporal estrita
mais intromissão na esfera da vítima. Esse critério é um bom critério propugnado pelo professor Roxin. Tá? Vamos lá, continuando. Quais são as espécies ou formas de tentativa? A gente tem a tentativa imperfeita, ou seja, quando o agente não consegue praticar todos os atos executórios necessários à consumação por interferência externa, ou seja, o agente não consegue praticar todos os atos que tinha que fazer para consumar o delito e ele não consegue por interferência externa. Então o cara vai lá, tá atirando, dá um tiro na vítima, quando ele vai dar o segundo tiro, não matou a vítima, quando ele vai dar o segundo tiro, alguém segura a arma, toma a arma, ou o cara tá dando uma facada, deu a primeira facada no braço, quando ele vai dar uma facada no coração, alguém vai lá e segura ele. Tá? Então é uma tentativa denominada tentativa imperfeita, ou seja, ele começou a executar, mas não conseguiu esvaziar o potencial lesivo da ação, não conseguiu realizar todos os atos, por ele realizados. Por outro lado, existe a denominada tentativa perfeita, ou seja, quando a gente realiza todo o ato necessário para obter o resultado desejado, mas mesmo assim não atinge. Essa é a tentativa perfeita ou crime falho, ou seja, o cara vai lá, esvazia a arma, mas não atinge nenhum tiro. Então, por mero acidente, não conseguiu, por uma má pontaria, não conseguiu realizar. Então, essa é uma tentativa perfeita, ou seja, ele esgotou o potencial lesivo da sua conduta. Tá? Então, pessoal, essa é basicamente a classificação, de forma bem simples aqui, para a gente não complicar demais, o que é a tentativa. Tá? Eu vou retomar um pouco, acho que não ficou muito claro no início da aula, agora depois que a gente explicou, os casos que cabe ou não cabe tentativa. Tá? Então, não cabe tentativa. Os crimes culposos, como a gente diz, os crimes pré-terdolosos, normalmente afirma-se que há dolo antecedente pré-terdoloso e culpa no consequente. Então, se o resultado pré-terdoloso vai além do pretendido do agente, ou seja, ele não pretendia realizar, a tentativa aqui fica aquém do resultado. Então, é impossível a configuração de tentativa no crime pré-terdoloso ou pré-intencional. Nos crimes omissivos próprios não se admite a tentativa, porque a gente sabe que o crime omissivo próprio é um crime de mera conduta, ou mera atividade, uma simples omissão. Os crimes unissubsistentes, ou de ato único, também não admitem a tentativa. São aqueles crimes que se realizam, não podem ser fracionados no tempo, e não pode fracionar o iter criminis dele. É um ato único, por exemplo, a injúria verbal, injúria escrita é possível tentativa. Então o cara xinga o outro, quando ele xinga, não tem como fracionar, não tem como impedir no meio a ofensa proferida. Então é um caso unissubsistente, então não admite tentativa. Tá? Os crimes plurissubsistentes, que são, esse é um critério muito importante para identificar se tem tentativa ou não, os crimes plurissubsistentes, ou seja, que a sua fase executória pode ser fracionada em vários atos, então o homicídio, o cara vai lá, dá uma facada, vai dar outra, então pode fracionar, então pode alguém evitar a realização do crime, é admitida a tentativa. A tentativa também, para falar um latinório, que também se conhece como conatus. Conatus é um crime tentado. O crime habitual não admite tentativa, como já falei. Os crimes de atentado não cabem tentativa. O que é o crime de atentado? É um crime que a própria descrição típica é uma tentativa, então não cabe tentativa de tentativa. As contravenções penais, muito embora teoricamente pudesse caber tentativa para esses delitos, ela é afastada por expressa disposição legal. O artigo 4º da Lei de Contravenção Penal afasta a possibilidade de tentativa. Tá bom, meus amigos? Tá? Então, basicamente, isso era que eu queria falar sobre tentativa. Espero que tenha ficado de alguma forma claro para vocês. Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição de vocês. Grande abraço e nos vemos qualquer dia desses.